Estamos aí firmes e fortes no propósito do cumprimento da palavra, levarmos essa graça, essa salvação a todas as pessoas que nós amamos. E o Pai Nosso, ele vem exatamente ser uma estratégia que tem sido muito, muito eficaz, e louvado seja o nome do Senhor. Aqui na nossa sede, nós temos uma prática de, quando termina a oração do Pai Nosso, o líder manda para o líder de área, para que o líder de área coloque no grupo de área. E eu vejo quanta gente participando, grupos se formando, grupos pequenos, grupos maiores, mas todo mundo envolvido nessa grande conquista de vidas para o Senhor. Hoje, como é a metade da nossa campanha, eu quero abrir aqui um espaço muito rápido, objetivo, para que alguém, um pastor, um líder, alguém até novo aqui, possa compartilhar como é que está sendo a sua experiência do Pai Nosso, como é que está sendo, como é que você está enxergando, como é que estão acontecendo as coisas. Alguém gostaria de dar um breve testemunho? Levanta a mão aí para que o pastor Alex possa abrir seu microfone. De preferência, se você puder levantar a sua mão virtual, que eu possa ver. Vamos lá. Ou chama aqui pelo chat para poder saber. Uma pessoa que gostaria de dar um testemunho muito breve. Olha só. Todos os corajosos de Jesus. Olha, se alguém estiver vendo alguma mão, me sinaliza aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar tudo. Aqui tem bastante câmerazinha fechada. Vamos ver. Olha só, apóstolo. Venha o teu reinos. Aqui, ó. Sabia que você estava tentando levantar a mão, Fabiano. Tinha certeza. Eu fiquei na dúvida. Tá liberado o seu microfone aí. Boa noite, a paz, todos. Bom, queria falar rapidinho que a campanha do Pai, se eu estou hoje na Renovada, foi através de uma campanha do Pai Nosso que foi feito na pandemia na minha casa. E desde lá foi bênção e bênção demais. Nós conhecemos a Renovada, ali ficamos e lá estamos até hoje, graças a Deus. Nossa casa era uma célula. E como alguns aqui sabem, em 2024 eu perdi meu esposo e ali eu não conseguia mais voltar a fazer a célula em casa porque faltava um pedaço de mim, um pedaço da nossa célula e ele era um dos líderes que amava o dia de célula. Tava bem difícil essa volta, meus filhos, dois pequenos, viviam pedindo: mamãe, volta com a célula, mamãe, volta com a célula. E assim que tivemos essa campanha do Pai Nosso, a pastora Luzia falou assim: Fá, vamos voltar com a célula para sua casa e acho que nós podemos iniciar com a campanha do Pai Nosso, retornando com a célula. Era o meu maior desejo voltar com a célula e retornamos com a campanha do Pai Nosso e tem sido bênçãos, novas vidas nós estamos alcançando, pessoas de outras religiões têm vindo e tem sido muita benção. A cada semana, assim, tem chegado pessoas novas, pessoas que falaram que nunca se sentiram tão amados e tão abençoados na Renovada, pessoas que já foram até ao culto e falaram assim: me sinto honrada dentro da Renovada, me sinto amada. E para mim e para os meus filhos tem sido muita benção voltar com a nossa célula e novamente com a campanha do Pai Nosso. É isso. Glória a Deus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos aplaudir Em ao Senhor nome de pela vida Jesus. da Fabiana. A Fabiana é lá da nossa renovada São Lourenço. Pastor Aldo, pastora Luzia, que bênção.
Deus tem grandes coisas, Fabiana. Glória a Deus pela Amém. tua vida e nós veremos ainda mais testemunhos em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Pastor Silvino também está aqui. Olha só, pastor, queremos ouvir o seu testemunho. Amém, glória a Deus. É, a gente está com 14 Pai Nosso aqui na igreja. Eu e a minha esposa estamos fazendo 6. E teve duas experiências, uma no Pai Nosso que a gente faz na quinta, e uma no Pai Nosso que o meu líder de jovem faz na quarta, lá na casa de um casal. E aí um rapaz, ela levou, fazendo o Pai Nosso lá, está fazendo, e a moça levou um rapaz lá. E aí, no dia que o meu líder de jovem estava fazendo o Pai Nosso, ele faz, participou do Pai Nosso, tudo, aí ele falou assim, nossa, eu gostei demais, amei isso aqui, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Ele, como que eu faço? Eu posso ir na igreja de vocês também? Aí, aí ele falou, não, não, você não só pode, como deve, né? E aí ele foi no domingo, visitou a igreja, aí a pessoa que estava ministrando, né, a Jai, uma jovem também estava ministrando, ela fez o apelo, ele foi lá na frente, reconciliou, voltou para Jesus, ele era líder de jovem na igreja que ele congregava, estava afastado, falou que estava procurando uma igreja, e graças a Deus está lá na igreja, está firme, está em todos os Pai Nossos, e nos domingos está no nosso culto lá também. Está sendo uma bênção mesmo o nosso Pai Nosso. E a galera está muito motivada. E outro foi aqui no Pai Nosso, que eu e minha esposa está fazendo, a manicure da minha esposa, né? O esposo dela, ele não vai na igreja, mas ele é dependente químico, né? E aí, ele, no Pai Nosso, na primeira oração que nós fizemos, ele falou que ele queria muito se libertar do vício e ele não estava conseguindo. E ele sabia que quando ele colocava um copo de álcool na boca, ele já sabia que tinha intriga dentro de casa. Aí eu falei: nós vamos orar e eu creio em nome de Jesus que Deus vai te libertar. E graças a Deus está nesse processo aí e ele está participando de todos os Pai Nosso e tá, graças a Deus, gradativamente ele está se libertando do álcool. E eu tenho visto quanto tem sido maravilhoso os nossos Pai Nosso aqui na nossa igreja. Eu agradeço aí em nome de Jesus e é um privilégio mesmo. Essa campanha do Pai Nosso é surreal mesmo, é algo que vem do trono de Deus. Que maravilha está sendo aqui. Deus abençoe. Glória a Deus, pastor Silvino. Vamos aplaudir ao Senhor pelo do pastor Silvino, Renovada Jardim Elizabeth. 14 Pai Nosso, é isso, pastor? E 14. Meu Deus, graças a Deus. As pessoas Meu estão Deus. chegando, estão vindo, inclusive o apóstolo Joel. Seja bem-vindo de volta. Caiu aqui, Jesus, peguei só o finalzinho do pastor Silvino. Que lindo, hein? Que lindo. Tá vendo? Parabéns, hein, meu filho? Por isso que tava orando expulsando aquela hora lá. Muito bem. Tem mais alguém que gostaria de dar um testemunho? Mais um só, para que dar um testemunho daquilo que você está vivendo com o pastor Silvino. Meu Deus, olha, uma inspiração esse pastor, hein? Meu Deus, glória a Deus. Mais alguém, mais um testemunho só que você gostaria de compartilhar? Faz um sinalzinho aí que o pastor Alex abre a sua tela. Tô tentando achar aqui, hein? Meu Deus. Tô tentando ver aqui. Se vocês acharem, me comuniquem. Aqui, o pastor Adriano e a Lourdes querem falar, é isso? É? Ah, tá vendo? Peguei vocês aqui. Desliga, apaga é um sinalzinho, tá? Então, vou pedir para destacar aqui. Pronto. Boa noite, a paz. Eu e minha esposa Lourdes estamos aqui alegres também com essa campanha do Pai Nosso. Nós estamos há pouco tempo na Igreja Renovada, né? E eu estava orando já há algum tempo e eu sempre tive vontade de fazer evangelismo, né? E aí quando o pastor falou sobre a igreja lançou esse propósito do Pai Nosso, eu me alegrei muito, conversei com a Lourdes, com a minha família. Aí nós colocamos 6 lares, né? Apresentamos 6 lares para o Senhor e estamos conseguindo fazer 2 e um a gente está orando por ele ainda. Nós cremos que vai se abrir e temos visto Deus operar grandemente na casa do Pai Nosso.
É, a nossa é uma senhora, a Carmen, ela tem um filho especial já fazem 15 anos e ela se alegrou muito porque na primeira semana ela falou assim que ficou muito alegre porque nós não perguntamos nada se ela estava em alguma igreja, assim, se ela estava desviada, se ela estava, como é que ela estava. Ela falou: Nossa, vocês vieram até aqui na minha casa e eu estava orando. Isso aí é uma resposta de oração e nós ficamos muito alegres com o jeito dela estar ali recebendo a gente. Ela abriu a porta do lar dela para receber a campanha do Pai Nosso, está amando e mora próximo à igreja, ela mora no bairro da Saúde. Esse é um dos Pai Nossos que Uau! nós temos visto o Senhor operar grandemente, o outro nós estamos fazendo lá na Vinda com o PC. A prima da Lourdes também não está congregando, e nós cremos que o Senhor está falando grandemente, não só para as pessoas, mas também com a gente, também nós estamos sendo ministrados também, né? E graças a Deus por isso, porque nós temos visto que as pessoas têm sede de Deus, e a oração do Pai Nosso, ela fala tremendamente, né? Cada frase que nós levamos ali na semana é poderoso para cada lar, em nome de Jesus. Nós só temos a agradecer por cada terça-feira aqui no Tadel que nós aprendemos com uma palavra e temos levado aqui o que nós temos aprendido. Amém? Muito bom, que lindo, a querido Adriano, Lourdes, que bênção, hein? Rapaz, eu tenho visto as fotos lá no grupo de área, lindo, lindo, parabéns, hein? Meu Amém. Deus, que bênção. Hoje quem vai dar a palavra, então, quem sabe se você não deu testemunho hoje, você pode dar a semana que vem, ok? Se prepare para isso, porque vai ter testemunhos aí de salvação, de conversão. Hoje quem vai dar a palavra é a nossa querida Silmara, a esposa do Rafael, aqui na nossa sede. Eles são líderes de célula do Distrito Amarelo, são um casal abençoado, uma família abençoada, todinha envolvida e comprometida com o Evangelho, com a igreja. É muito lindo ver esse envolvimento deles. E hoje quem vai trazer essa palavra é a Silmara. Antes da Silmara falar, que eu sei que ela está aí já prontinha para falar em nome de Jesus, é uma alegria ver aí o maridão do lado, né? O Rafael que passou por uma experiência forte recentemente aí, e graças a Deus está aí hoje firme e forte, né? Já domingo já estava na igreja lá servindo. É muito bom ver como Deus traz, né? Faz milagres e sobrenaturais. É, Toda vez que você, uma dica aqui importante, né? Vai ter o louvor, quando você faz o Pai Nosso, tem o louvor, tem o quebra-gelo, tem a descontração, pergunta se tem algum testemunho da semana passada para essa semana, gera um ambiente inicial assim de muita fé, muita descontração, um ambiente muito leve, né? Faz uma coisa gostosa, que eu sei que você vai fazer essa semana também. E quando for dar a palavra, quem for dar a palavra, é muito importante que você mencione a sua impressão do culto que você participou no domingo passado. Então, por exemplo, quem é lá do Taboão da Serra, então, antes de começar a palavra, que a semana passada foi a terceira, né? E a semana é a quarta. Então, antes de começar a quarta palavra, como você líder, comentar, ou pedir para alguém comentar qual foi a sua expectativa e como é que você viveu o culto de domingo passado, lá no Tabuão, no exemplo aqui agora, né? Então a pessoa fala: olha, foi muito bom, o louvor foi maravilhoso, né? Deus falou comigo no louvor, quem trouxe a palavra foi a pastora Adriana, quem trouxe a palavra foi a outra moça lá. Olha, Deus falou comigo, foi muito bom rever os irmãos, os amigos. Tenta levar para o contexto da casa do Pai Nosso, onde muitas pessoas não são ainda, né? Não tem ainda uma casa espiritual para congregar, para que elas se sintam motivadas, inspiradas a irem no próximo domingo no culto de celebração. Então, quando você abre, dando a sua impressão de como é que foi o culto, como é que o Espírito Santo de Deus falou com você, então você já cria uma abertura para que no final, quando acabar a oração final, você fala: olha,
todos vocês estão convidados a ir comigo para o culto de celebração domingo, né? Dá o horário, dá o local, porque vai ser uma bênção, tá bom? Monte uma ponte para que não fique apenas na casa, mas que todos possam ir para o culto e ali celebrar domingo que vem, principalmente, que é a ceia do Senhor. Amém? Só um lembrete aqui também, um aviso, na verdade, aqui na nossa sede nacional e internacional, nós estamos com um grande mover de Deus através da pastora Sara Shiva. Então, nós estamos com. Vai começar sexta-noite, sábado à tarde e sábado à noite, o congresso, e termina no domingo às 17 horas, na parte da tarde. É interessante porque nós tínhamos 600 ingressos. Ela abriu para 600 ingressos, 200 para renovada e 400 para fora. Isso na sexta e para o sábado. Presta atenção, me ajude a divulgar isso. Todos os ingressos foram esgotados, estamos com todos os ingressos lotados, não dá para mais ninguém se inscrever, e nem que alguém que vá lá direto não vai conseguir entrar, porque vai ter uma recepção para ver se você se inscreveu, né? Se você fez sua inscrição. Se você não fez, não vai poder subir, porque nós não podemos pôr mais do que 600 pessoas no nosso espaço lá, tá bom? Por questão de segurança. Então, quem conseguiu fazer, amém. Quem não conseguiu, vai ficar para a próxima vez, tem que correr quando abrir inscrições. No domingo, vai ser diferente. Então, as inscrições é para sexta e sábado, guarda isto. No domingo é liberado para a igreja toda. Quem fez inscrição, quem não fez inscrição, é liberado o culto das 10 e liberado o das 17 horas. Domingo é como se fosse o nosso cultão de manhã conosco, a igreja, e à tarde com a Sara Shiva, tá bom? Mesmo com ela, vai ser tudo liberado domingo, não precisa preencher ficha, fazer inscrição, é o nosso culto de celebração, ok? Então, só para título de esclarecimento, porque vai ser uma grande bênção ali, muitas libertações, muitas curas, muitos milagres nesses feriados de Páscoa, a ressurreição. Amém? Hoje, quem vai, então, trazer a palavra é a nossa querida Silmara. Pastor Alex, coloca ela aí em evidência, porque ela é uma grande bênção. Está aí o maridão do lado, oh, aleluias, né? Esse homem aí viveu um milagre a semana passada, santo de Israel, né? Então, estamos tão felizes aqui, viu, com vocês, felizes com o engajamento, com o coração tão lindo de servir ao Senhor, não só vocês como adultos, mas os 3 filhos que cresceram da Renovada e hoje são adolescentes que estão servindo ao Senhor. Parabéns, Silmara, parabéns, Rafael, e está com a palavra, então, a nossa querida Silmara. A paz do Senhor, pessoal. É com temor à palavra do Senhor que eu estou aqui e tremor de falar com tanta gente. Mas eu me sinto muito honrada pelo convite, pela oportunidade de a gente poder dividir um pouco, né, o Pai Nosso. E na nossa célula aqui, a gente sempre começa com, né, as boas-vindas, recebendo as pessoas, incentivando as pessoas que são da célula a trazerem seus convidados com liberdade. Não precisa estar avisando a gente com antecedência, é só chegar com os convidados e esses convidados se sentirem muito bem acolhidos, recebidos, né? E a gente sempre começa com os nossos visitantes perguntando ali quem eles são, né? Como é que conheceram ali esse amigo nosso em comum, para que eles vão se sentindo à vontade, para que eles vão encontrando uma casa de amigos. E em seguida, a gente sempre tem por hábito começar com a oração, em que nós oramos juntos e intercedendo ali por cada vida, por cada família que está ali,
E a gente sempre pede que tem uma necessidade, um pedido no coração, uma preocupação, que apresente ali para que a gente possa interceder em oração também, né? A palavra do Senhor diz que com bom suave quer que os irmãos vivam em união. E onde houver dois ou mais, ali estarei. Então a gente sempre lembra isso de que nos reunirmos em oração é uma oportunidade da gente dividir as cargas e da gente levar ao Senhor aquilo que é a necessidade, né? Porque a sua alegria é minha alegria, a sua tristeza é a minha tristeza. E a gente precisa mostrar esse amor, esse carinho pelas pessoas. A gente comemora as vitórias, a gente comemora as vidas que estão caminhando conosco e a gente também divide ali as sobrecargas, né? Que naturalmente a vida tem por trazer. Nós já tivemos o nosso pastor ali orando, né? Agradecendo pelas vidas que estamos aqui reunidos. E eu peço que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, possa me abençoar e me usar como vaso na mão dele, para que eu possa contribuir pelo menos um pedacinho, né? Dentro daquilo que a gente tem feito. A oração do Pai Nosso, ela é um ponto-chave do cristianismo, ela é conhecida mundialmente e nessas 8 semanas ela tem sido o nosso propósito de oração. Mas mais que isso, nessas 8 semanas ela está sendo o nosso propósito de reflexão. Reflexão que nos fortalece, que ajuda a gente a se apropriar, né, como filhos amados, de tudo aquilo que Jesus declarou através destas frases que a gente tem estudado. Jesus, quando ensinou isso ali a todas as nações, e olha que na Galileia tinha gente reunida de diferentes lugares, hoje não somos diferentes, somos pessoas diferentes, com vidas diferentes, reunidas no mesmo propósito, para ouvir o Senhor, né? E o Pai Nosso, ele já começa com duas grandes declarações importantes que já foram trabalhadas nos encontros anteriores. Primeiro, a gente reconhecendo que ele é Pai, né? Ele é Pai, ele é autoridade reconhecida e declarada. Então, quando eu digo Pai, eu estou declarando sobre a minha vida, sobre a minha família, quem é a autoridade no nosso lar, quem é a autoridade sobre a nossa vida. E eu já tiro dali qualquer tipo de questão terrena que estivesse antes mandando em nós. E já sobrepõe o Pai acima de todas as coisas. E aí é maravilhosa a oportunidade de dizer que Ele é nosso, Ele é compartilhado. Assim como antigamente Jesus congregou diferentes nações para dizer Pai Nosso e trazer então a oportunidade de que o reino do Senhor fosse estendido a todo aquele que crê. Hoje, quando a gente faz isso e recebe o Pai Nosso, trazendo ele no nosso lar, trazendo pessoas que vão conosco orar, a gente está declarando sobre as nossas vidas de que ele é o nosso Pai e de que ele é nosso. Estamos congregados num único propósito, né? E a gente gostaria de começar, né? Então, orando esse Pai Nosso que está ali em Mateus 6, do versículo 9 ao 13. E eu gostaria, nessa hora, a gente sempre convida alguém que gostaria de abrir a Bíblia para orar, né? Orar com calma, orar de modo reflexivo, nenhuma pressa do mundo, mas apenas a oportunidade da gente fazer cada uma dessas declarações sobre cada um de nós. E vou pedir para o meu marido, então, aqui do meu ladinho, poder ler então esse Pai Nosso para nós. Já está aqui, ó.
versículo No- 6 do 9. Não, capítulo 6, do 6, Isso, capítulo 6 do versículo 9 a 13. 9 a 13 aqui. Uhum. Então, vamos lá. Na oração dominical. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Hoje, nesse quarto encontro, nós vamos refletir especificamente sobre o verso: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que a gente tem alguma dúvida de que Deus é o Senhor? Lá em Salmos 33, versículo 12, nós vamos encontrar de que sim, Deus é o Senhor. Esse já é o primeiro ponto de partida, a gente reconhecer a soberania. E diz assim ali em Salmos 33, 12: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Hoje, você não está aqui à toa, você está sendo recebido com graça, com louvor no reino do Senhor. É muito bom ter você aqui. E aquele que te convidou te ama muito, porque ele quer compartilhar aquilo que ele melhor recebeu. E ele quer poder estender esse presente para você. A vontade soberana de Deus. Sim, ela é soberana, principalmente nos céus, quando a gente declara, seja a sua vontade, assim na terra como no céu, para nós é claro que a vontade de Deus é soberana no céu. Mas se a gente tiver alguma dúvida, em Salmo 103, versículo 19, a gente tem a afirmação seguinte: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus estabeleceu o seu reino, e sim, Ele é o Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Pai, né? E na terra, que vontade tem controlado as pessoas no dia a dia? Vocês já pararam para pensar? O que é que tem controlado a vontade das pessoas no dia a dia? E aí seria uma ótima oportunidade de você abrir espaço para as pessoas da célula colocarem aquilo que elas pensam sobre isso. E se acontecer de ficar um silêncio mortal, né? Você pode já ter uma caixinha ali, um potinho, em que você colocou alguns papeizinhos já com algumas sugestões ali, né? Algumas ideias. E que se você vê que diante do silêncio mortal, da vergonha, né? Da falta de as pessoas ali se sentirem seguras de dizer a opinião porque temem errar, e hoje o mundo julga demais, né? Você pode falar, olha, nós temos aqui no potinho algumas dessas possibilidades. Que vontades têm controlado a vida das pessoas? Vamos então passar o potinho? Você tira uma, lê e comenta aquilo que você acredita que acontece na vida destas outras pessoas. É uma forma de quebra-gelo. Mas fazemos de conta que nós temos aqui a caixinha, né? E o que a gente teria aí como vontades que têm controlado as pessoas no dia delas? Uma delas é o consumismo. O consumismo tem te controlado? De que forma isso tem sido o impulso da sua vida, a sua vontade? Eu preciso ter, comprar, e isso te dificulta até na sua administração financeira, né?
Que outras vontades têm te controlado de modo tão impulsivo? Algum tipo de vício? Impulsividades no falar, no brigar, no se irritar, no esperar com paciência, né? Tudo são impulsividades. Que outras vontades têm ali controlado a sua vida? Será que às vezes são realidades distorcidas por sempre uma desculpa que você dá, uma justificativa, uma impossibilidade? Quantas vezes isso acaba tomando proporções muito maiores que você? Será que às vezes essas vontades que você tem manifestado, elas são felicidades sempre inatingíveis? Sempre a grama do outro é verde, mais verde que a sua? Ou o vaso dela está cheio de flores e o seu não? Será que essas felicidades inatingíveis é o que tem te mobilizado? Adorações que não preenchem a alma, adorar ao dinheiro, adorar ao corpo excessivamente modelado, na academia, nas cirurgias plásticas, não é ruim a gente se cuidar. Mas será que às vezes isso tem tomado o teu tempo de louvor, de oração, de adoração? Será que todas essas vontades humanas, pecadoras porque somos imperfeitos, elas têm exageradamente tomado o tempo da tua oração? Veja, esse é o ponto que Jesus no passado e hoje ele tem apresentado diante de nós, e a oportunidade da gente estar aqui juntos numa oração tão universal, repetida com insistência, mas nem sempre refletida aqui e aqui no coração. Será que você tem subjugado as suas vontades realmente à vontade do Senhor? Porque Jesus, quando olhou para aquelas multidões que esperavam tantas coisas acontecerem, que esperavam um Salvador que viesse a punho e a espada, destituir um governo ali e com altivez e autoridade trazer o domínio de novo ao povo judeu, era uma vontade humana, eram expectativas humanas. E Jesus, quando olhou toda aquela gente, com tantas necessidades e expectativas diferentes, ele entendeu de que precisava ensiná-las quem é o nosso Pai, o que verdadeiramente é a vontade dele soberana sobre nós. Não é luta, não é a sua necessidade impulsiva, mas é a vontade dele como Pai, como autoridade, como conhecedor e criador, que conhece o começo, o meio e o fim, e que tem um propósito, ele criou uma história para nos envolver. E ao longo de toda essa história, cada vez que o povo caía em pecado, em desonra, em negação ao Senhor, ele sempre criava um jeito amoroso de redenção, de redimir, de salvar e de dizer: filho meu, é igual filho pródigo, né? Volta aqui que com amor e com paciência, eu sou o seu pai. E eu tenho um monte de coisas para você. E Jesus traz isso tudo em cada um dos versos das frases do Pai Nosso. E é mais que uma oração, são ministrações que ele passa a ensinar. Hoje não é diferente de ontem.
Hoje cabe a nós, como discípulos, também levar aos povos e às nações, a eles refletirem um pouco que a vontade terrena, ela é muito imediatista, ela é muito imatura e ela é passageira. E que se nós nos colocarmos dentro desta grande história que o Senhor escreveu para o seu povo e estendeu para nós como povo seu agora, essa vontade é muito boa, perfeita e agradável. E aí a gente então passa a ser ministrado por Jesus, pelos nossos pastores amados que estão aqui, pelos nossos líderes de célula, de setor, por estas pessoas que honradamente se levantaram para abrir as suas casas, para te convidar a vir participar daquilo que é agradável, bom e verdadeiramente justo. Em Romanos 12, versículo 2, a palavra nos ensina a não vivemos conforme os padrões do mundo. Diz assim em Romanos 2,12: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não entre nesta forma que a realidade agora superficial, imediatista, descartável, quer te moldar, quer que você seja esta forma. Não, jogue esta forma do mundo fora, ela é pecado, ela é imperfeita. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que a gente transforma a nossa mente? A nossa mente só é transformada através do relacionamento com Deus. Ela é transformada através do relacionamento por meio da oração. A oração, ela te coloca em relacionamento pessoal, intransferível, particular com o Senhor. É o seu momento de estar ali diante de Deus, aprendendo, ouvindo, colocando as suas angústias e sentindo o amor, o consolo do Espírito Santo que fala dentro da tua mente, do teu coração, que pode inclusive falar aos teus ouvidos de modo audível, né? É no relacionamento por meio da oração e da leitura da palavra que você vai alinhando a sua vontade pessoal à vontade soberana do Senhor. É nesse relacionamento que você vai amadurecendo o seu espírito, amadurecendo a sua alma e de fato espelhando aquilo que são os frutos do espírito. Porque você passa a entrar muito mais num eixo alinhado àquilo que é o grande projeto de Deus. E isso vai te transformando, isso vai fazendo com que a aflição seja muito menor que o seu Deus, que a dificuldade seja passageira. Essa segunda-feira passada foi uma segunda-feira de 5 minutos aqui na minha família. Em verdadeiramente 5 minutos, gente. Em 5 minutos, eu estava na quadra de esportes em que eu levei meus filhos, minha filha Clarice e meu filho Miguel para fazer futebol, e deixei o Rafael aqui em casa, que me disse que estava com um pouquinho de dor de cabeça, um certo mal-estar.
E quando em 5 minutos eu cheguei lá na escola de futebol deles, 5 minutos de verdade, gente, de relógio. Meus filhos entraram para fazer o aquecimento, o Rafael me liga. Eu não tô legal. Quando eu levanto da cadeira, eu sinto uma pressão muito forte no alto da cabeça e que desce para a nuca. E aí o lábio dele já tinha entortado e o olho já tinha caído um pouco. E eu disse: eu vou pegar as crianças porque nós temos que ir para o pronto-socorro. Em 2023 você teve um AVC e eu acho que agora está tendo de novo. Vamos correr. Mas quando eu falava isso, eu disse: Rafael, espera que eu tenho que desligar. O professor já vinha com o meu filho carregado e me disse assim: mãe, vá agora para o pronto-socorro porque ele quebrou a perna ou ele teve uma. Ele rompeu os ligamentos do joelho. Você precisa ir agora para o pronto-socorro com ele. E aí, 5 minutos em que eu tinha que correr com duas pessoas diferentes para pronto-socorros diferentes. E aí eu falei assim: Senhor, me ajuda. Liguei na hora para minha irmã e falei para ela o que estava acontecendo nas duas emergências e qual delas ela ia me ajudar. E aí ela prontamente então falou: em qual você quer que eu corra primeiro? Você corre para uma, eu corro para outra. Eu estou saindo agora do trabalho e eu chego rápido aí. E aí eu corri para a ortopedia com meu filho e ela correu para a neurologia com o meu marido, porque ela é médica e ela sabia o que deveria fazer no caminho até o pronto-socorro com ele. E aí eu parei e falei assim: Senhor, obrigado, porque esses 5 minutos já vieram de livramentos, porque o Rafael podia ter tido um AVC fatal, porque era o segundo dele. Mas o Senhor preservou a vida, ele soube estar bem e chegar até o hospital e falar tudo o que estava acontecendo. Ele foi numa condição muito boa de segurança. E o Miguel, quando eu cheguei no pronto-socorro e ele já foi logo atendido, a primeira coisa que o médico disse com o raio-x na mão é: ele fraturou o osso do joelho, bem aqui retinho, a melhor fratura que eu vi, porque ela poderia ter, no impacto, rompido ligamentos e isso não aconteceu. A fratura poderia ter sido transversal e subido para essa zona da articulação, da cartilagem de crescimento, e a gente teria que nem sair com ele do hospital e ir direto para a cirurgia. Mas a fratura foi certinho e retinho aqui, ó. Ele vai ficar engessado, mas isso é muito rápido de calcificar. 2 livramentos num 5 minutos de muito susto. E aí, a bondade do meu pastor Alex, que disse assim no WhatsApp para mim: mares calmos não fazem bons marinheiros. E eu tomei isso como a minha verdade dessa semana. Glória a Deus, porque os dois foram super bem tratados. Na sexta-feira, todo mundo estava de volta em casa. Estamos cuidando dos meninos, mas em todas as coisas eu pude ver que o Senhor é meu Pai, que Ele é nosso, soberano e santo sobre o nosso lar, sobre o meu lar, sobre o teu lar e sobre o lar de todas essas pessoas que a gente convidou como visitantes aqui. E Ele tem grandes coisas para nós, mas as próximas coisas e qual é o pão que Ele tem para cada um de nós, só no próximo encontro você não pode perder. De no próximo e quinto encontro estar aqui
conosco para declarar mais uma frase de bênção, de vitória desse reino que é nosso, porque somos agora feitos filhos amados do Senhor. Amém? Amém. E é isso, meu pastor. Meu Deus, que lindo, Silmara, Rafael, que bênção, que excelência de ministração. Eu tenho certeza que todos, sem exceção, que estão aqui, entenderam o propósito da vontade de Deus quando eu anulo a minha vontade para que prevaleça a vontade soberana de Deus, como foi dito, esse testemunho final que marca. Se você tem um testemunho onde houve a manifestação do poder de Deus, da vontade de Deus, você pode compartilhar com essa delicadeza como ela compartilhou, né? Com essa excelência que ela compartilhou, essa maestria, né? Ela é fera, né? Que Deus te use poderosamente. Obrigado, Silmara, obrigado, Rafael, que lindo, que palavra. Eu estava aqui ouvindo e vendo o quanto Deus nos ama e o quanto Ele está querendo que esta oração não seja apenas algo decorado, algo falado aleatoriamente, mas nós entendamos a profundidade. Primeiramente, nós, como liderança, nós, como pastores, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que ela prevaleça na minha vida, na sua vida, primeiramente, e que ela prevaleça na vida de todos que estão ali, né? Eu acho que poderia aproveitar uma sugestão aqui, né, pastor Alex? Aproveitar e mostrar que uma das vontades, de tantas vontades de Deus, uma delas é que todo homem seja filho de Deus, como foi dito pela Silmara aqui no começo, e que uma das vontades é que todo homem reconheça Jesus como Senhor e Salvador. E aí você pode perguntar ali, embora seja a quarta ministração, todas as vezes você está perguntando, não tem importância, repete de novo. Se há alguém aqui que quer abrir mão do seu eu e estar na vontade de Deus, que é ser filho, você pode fazer uma oração comigo de entrega agora, nesse final, e aí você vai não ser apenas uma criatura, mas ser um filho de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que todos aqui nesta casa, todos nós sejamos filhos de Deus e não apenas criaturas e feituras de Deus. Aí você faz um apelo que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que pessoas vão se entregar a Jesus nessa semana, em nome de Jesus. Tá bom? E aí você pode fazer as perguntas, né, pastor Alex? Isso, deixa eu só aqui. A questão de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós temos essa prática durante o Pai Nosso, você pode fazer essa prática todo final de Pai Nosso, ó, como a Silmara conduziu tão graciosamente, né? Ficaria aqui ouvindo ela mais umas 2 horas, mas você vai perceber que a mensagem vai conduzir para um convite a essa entrega, vai conduzir a um convite para confiar a nossa vida ao Senhor, tá? Nesse esboço, a gente não tem uma pergunta definida aqui, mas a gente pode. Aliás, desculpa, tem sim. Que tal compartilhar uma experiência que Deus reagiu positivamente à sua vontade? E agora vamos falar da vontade de Deus, que a nossa vontade nossa, que não era vontade de Deus, como você reagiu. Então, tem as perguntas que dá para conduzir aí, como a Silmara falou, todas no resumo, para você poder aplicar no seu Pai Nosso. Muito bom. E nas perguntas, veja, às vezes o pessoal fica meio acanhado, igual a Silmara falou no começo, né? Às vezes há um silêncio, ninguém quer se manifestar. Então, diante dessas perguntas, essas duas perguntas aí, motive as pessoas a falar, dá uma força para elas falarem, abrir o coração. Essa participação ela fica
ela fica muito linda no final de tudo. E no final de tudo, antes da oração final, de orar pelos enfermos, pelas necessidades, talvez pelo caderno de oração, dá um aviso, né? Um aviso importante. Olha, você que ainda não foi no nosso culto, na nossa igreja, eu quero convidar você a estar conosco domingo agora. Dá o endereço da sua igreja, dá o horário. Se for o caso, pega essa pessoa, passa na casa dela, leve ela, mas não deixa de fazer um bom convite antes do lanche, da comunhão. Faça um convite mesmo ali, invista um tempo nisto, para que domingo todos nós possamos estar celebrando ao Senhor, principalmente porque domingo é dia de ceia do Senhor. Amém? Tudo certinho, então, pastor Alex? Tudo certo, Alô, alô? tudo certo. Então tá bom. Alguém tem alguma dúvida, como nós sempre perguntamos aqui, alguém tem alguma dúvida diante de toda essa ministração que foi tão esclarecedora, tão didática, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida, agora é a hora de você levantar sua mãozinha aí e o pastor Alex vai abrir o seu microfone e puxar você na tela. Lembrando que você pode chamar a gente aqui no chat ou pode levantar a sua mão virtual para que a gente possa ver a sua reação, tá bom? Então, estou aqui rodando as telas também para ver se nós temos alguém de mãos levantadas. O nosso pessoal está ficando maravilhosamente excelente, hein? Meu Deus, o pessoal está Tá. sabendo tudo. Aqui, ó. Não é dúvida, só gostaria de dizer que eu também ouviria a Silmara por horas. Glória a Deus. Olha aí, Glória a Deus. a É, Silmara está levantando a mão, meu filho. desculpa. Pronto. Imagina, pastor. Veja, quando a gente faz ali aquela dinâmica do que vontades têm controlado as pessoas e a gente fala dessa atualidade, pode ser que surja da parte de alguém a pergunta, mas qual é verdadeiramente a vontade de Deus para o homem, né? Então, que ele tenha a salvação, essa é a primeira vontade do Senhor. E você vai encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 12 ao 22, vamos dizer assim, um resumo da vontade de Deus sobre nós e que você pode ler ali nesse momento, se surgir essa cara de dúvida ou esta pergunta de fato colocada. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, em resumo, diz assim: acateis os que trabalham entre vós, vivei em paz uns com os outros, admoestar e ensinar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, sejamos pacientes, evitar de que alguém retribua o mal para alguém, sempre louvar, orar sem cessar, dar graças, não apagar o espírito, não desprezar as profecias. É isto que é a vontade de Deus sobre nós. Que nós possamos ser feitos filhos e ter a salvação, que nós possamos viver em união um com os outros, que possamos trabalhar a nossa paciência, a nossa tranquilidade, sermos úteis aos outros, né? Vivemos em união, sermos submissos no sentido de sustentarmos uns aos outros, né? E que a gente possa apoiar, né? Apoiar no dia da alegria, da aflição, como a gente falou aqui. Esta é a vontade do Senhor,
que a gente possa de fato espelhar o caráter de Cristo, que a gente possa de fato espelhar a paz e a um relacionamento saudável, pacífico entre nós, em louvor ao Senhor, porque essa é a característica do reino dos céus. Então, se surgir essa palavra, ou essa pergunta, ou essa oportunidade, fica aqui um texto, né, de apoio aí a você que está direcionando o grupo. Muito bom, querida Silmara, querido Rafael, meus filhos amados, Rafael Freire, esse homem de Deus, essa mulher de Deus. O próximo curso teológico, ela vai dar uma aula sobre paciência, né? Seja paciente, seja, né? Tranquilidade, a minha oração diária é sempre assim. Calma, muita Senhor, calma nessa hora. acrescenta tranquilidade, porque paciência às vezes acrescenta a luta, né? Para É, testar. Então eu peço sempre a tranquilidade e a obediência para não pecar. Tranquilidade e obediência para não pecar é o segredo. muito bom. Olha, pessoal, nós tivemos uma excelente aula hoje com a Silmara e o Rafael. Quero glorificar a Deus aqui, encerrando esse Tadel, pela vida de vocês. E, meninos, vocês são demais. Eu estou vendo a janela de vocês aí, dá para ver a minha janela daqui, viu? É, dá para ver, eles são aqui meus vizinhos, ó. Dá para ver na janela aqui, dá para ver vocês aí, hein? Vigia aí, hein? Tá bom? É muito bom. E que Deus abençoe tremendamente, que a Pai Nosso de vocês, essa semana seja assim um marco. Ore, né? Não seja apenas teórico, guerreie na sua casa do Pai Nosso, faça a oração no final, unja os enfermos, ative a fé no final, levante as pessoas que precisam de oração, impõe as mãos, ore sobre elas, declare cura, profetize milagres, faça de toda essa célula assim, uma grande manifestação do poder de Deus, e não mais uma ministração, mas algo muito forte que venha sobre essa semana na casa da oração do Pai Nosso, e que você seja muito mesmo usado pelo Senhor, usada pelo Senhor. Amém? E como eu disse, né, Deus continue usando você de uma forma especial e sobrenatural e muito linda, e que o Espírito Santo te unja para que você seja ousado, né, e usado em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar aqui, então, encerrando, e o pastor Alex vai abrir um pouquinho os microfones para a gente brincar um pouco com o outro, e depois vamos para a janta, vamos para o descanso merecidamente, tá bom? Domingo, mais uma vez, ceia do Senhor em todas as nossas igrejas, tá bom? Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu nome. Senhor, como é bom sabermos que o Senhor também tem vontades. O Senhor tem vontades, e muitas delas não são as nossas vontades, e nem as nossas vontades, as suas vontades. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter o conhecimento da tua vontade, alinhar a nossa vida pela tua vontade. Senhor amado, que seja assim estabelecido o teu reino, que o teu reino possa dominar o nosso reino, que o nosso eu possa desaparecer para que prevaleça o teu nome, que as nossas vontades caiam por terra, para que a tua vontade prevaleça. Senhor, dá-nos esta unção, dá-nos dessa capacidade e abençoa, Senhor amado, cada ministrador, cada ministradora dessa semana. Em teu nome, profetizamos uma unção poderosa descendo em cada casa. Eu profetizo em cada casa, em cada família, Senhor, com poucas pessoas ou com muitas pessoas, a manifestação do teu poder transformador,
curador, salvador. Eu oro e eu abençoo esta semana, abençoamos esse final de semana, tudo que vamos viver nessa semana da Páscoa, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja realmente a ressurreição de vidas para a glória do teu nome. Abençoamos o final dessa semana, abençoamos o domingo, o culto da ceia, em todas as nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Alex, meu filho amado. Deus abençoe. Pode abrir o microfone para a galera toda. Silmara, mais uma vez, sem palavras. E o tremendo, Rafael, tremendo. Amém. Amém. Parabéns à doutora Cíntia, que faz aniversário. Vamos Doutora Cíntia está aí aproveitar. no ar, é verdade, santo. 35 anos, aleluia. Espera aí, deixa eu ver, me perdi aqui. Deixa eu ver. Jesus, como é que eu faço aqui? Espera aí, gente. Me perdi. Calma, Agora, calma. pronto, vê se chegou aí para vocês. Esse Zoom cada semana tá diferente. Amém. Glória. Boa noite, a paz a todos. Boa noite. Boa noite. A paz para todos. Deus Boa abençoe. Célia, paz. Boa noite. Gilson, Deus abençoe. pastor Boa Marcos, noite. Deus abençoe. Fê, Abençoe, Luan, Silmar. Sandra, Tia Rita, Juan, Júlia, Deus abençoe, Boa noite, Virgínia. apóstolo. Boa noite a